A gente vai falar hoje, então, dessas habilidades, como que elas vão surgindo no desenvolvimento visual, tá? Como que vai surgindo essas habilidades no desenvolvimento visual. Por exemplo, nós vamos iniciar uma estimulação visual, por exemplo, um bebê que nasce com alguma patologia congênita que nós sabemos que gerou uma baixa visão ali, ou uma criança com paralisia cerebral, que a lesão afetou uma área importante da visão, por exemplo, a gente sabe que vai precisar de estimulação o visual o tanto mais cedo for possível. Então, vamos imaginar que essa criança chegou para você ali com 3 semanas, né? Então, com 3 semanas, eu diria para você que não tem muito o que fazer, tá? Você já pode começar a estimular? Pode. Isso é um pouco variado, tá? Mas o ideal é começar a partir de 1 mês. Tudo bem, uma semana não vai fazer diferença, mas é importante a gente ter essas noções, até porque hoje em dia as crianças elas estão mais rápidas, né? Esses estudos de tempo, de desenvolvimento de habilidades são da década de 80 e as crianças de lá para cá elas são rápidas nas respostas. Então, vamos considerar o que está na literatura e o que a gente vê na prática não foge muito disso. Inicialmente, ali no primeiro mês, a criança só consegue ter... a única habilidade que ela tem as outras habilidades? Tem, só que são áreas cerebrais que ainda não estão trabalhando na sua melhor performance, tá? Você pega os estudos de ressonância magnética funcional, de neuroimagem, imagiologia, vocês vão ver que essas áreas, quando estudadas nessas fases, então você vai ver, por exemplo, assim, como que a gente sabe? O Leandro falou que segmento só a partir de 2 meses. Vou procurar um artigo científico associado à neurologia e segmento, e vi que o segmento, não achei nenhum artigo científico disso, sobre neurologia e segmento. Você não vai achar artigo científico desse jeito. Você vai ter que entender que o segmento, ele é um processo que é decodificado e processado no V3. Então você vai ter que pesquisar artigo científico sobre a maturidade do V3. Aí você vai procurar maturidade do V3 em seres humanos, ou em macacos, porque todos os estudos fisiológicos geralmente também são em macacos. De algumas áreas nem se fizeram em humanos ainda. E aí você pega e vê lá que é esperado, né, a maturidade dessa estrutura por volta dos 2, 3 meses. Então não tem como você querer que uma criança faça segmento com 1 mês de idade, uma vez que a maturação desse processo cerebral só acontece por volta dos 2 ou 3 meses, entendeu? Como que funciona. Então, isso que a gente peca, porque, por exemplo, o estimulador tradicional, ele não, ou reabilitador visual, enfim, terapeuta visual, que não vê a neurovisão, ele faz isso empiricamente. Ele faz, né, mas ele não tem noção desses tempos, e esses tempos estão disponíveis aí em diversos artigos científicos, mas com esse critério de busca que eu te falei, né? Você vai ter que ir nas pesquisas de base, nas pesquisas experimentais, nas pesquisas fisiológicas e não clínicas, porque clínicas não existe mesmo. E aí, por exemplo, então uma criança ali por volta de 1 mês, de 1 até 2 meses, né, que se chega para você, a única coisa que você pode fazer com ela é trabalhar a fixação, porque alguma parte já do V3 está disponível neurofisiologicamente para atuar, tá? E aí a gente vai desenvolver essa estrutura. E o que a gente pode trabalhar nesse primeiro mês, né? Mostrar estímulos luminosos, mas não com a luz incidida no olho diretamente, é indireta, né? Então você pode mostrar alguma coisa que pisca, não uma lanterna com luz jogada no olho. De você mostrar a partir de 1 a 2 meses, né? Você vai trabalhar fixação. Então, o que é a fixação? Você mostrar esses objetos piscantes, né? No ambiente escuro, no ambiente claro, em diferentes quadrantes ali, em diferentes áreas, né? Em superior, inferior. Não espere muito no primeiro mês uma localização, né? Porque ele tá ainda, a localização só vai acontecer depois de 2 meses. Mas você já consegue brincar um pouquinho com essa coisa de mostrar algo luminoso e fazer com que a criança olhe para a luz. Essa é uma das habilidades que podem ser desenvolvidas e algumas das atividades que possam estimular essa habilidade que está se desenvolvendo. Outra coisa também a gente pode considerar que essa criança ela consiga perceber uma pessoa
em movimento que apareça bruscamente na sua frente. Então a gente pode trabalhar com o aparecimento e desaparecimento, por exemplo, de objetos. Então você pode fazer isso com fantoche, com bonecos aparecendo e desaparecendo, né? É o máximo que a gente pode fazer nessa fase, de 1 a 2 meses, considerando a habilidade funcional, considerando a maturação neural da área que controla essa habilidade, tá? Então, assim, coisas bem simples, né? Padrão simples, igual a Sônia falou, a gente não pode trabalhar contrastes rebuscados, né? Então, assim, poucas cores, né? É um objeto, por exemplo, em ambientes que sejam mais, vamos dizer assim, mais clean, tá? Eu não trabalharia com contraste agora, porque o V4 ainda tá para desenvolver, né? Que o contraste estaria ali no V4, né? E então eu não trabalharia no primeiro mês, do primeiro ao segundo mês de vida, eu não trabalharia com contraste, eu trabalharia só luz e movimento de objeto, né? Então eu pegaria a luz, lá aqueles anéisinhos que ficam piscando, ficaria mostrando e aparece e desaparece, aparece e desaparece, né? Que são 2 padrões de trabalhar a fixação. Você deixa ela fixa, piscando, aí a criança olha, né? É um padrão de estímulo. Aí você mostra aqui. Aí ela não vai ter muita facilidade porque ela não eleva o olho ainda, mas ela pode elevar a cabeça. Então você já começa a perceber um pouco de trabalho de pescoço, mas ela também não consegue levar a cabeça. Então, assim, você vai trabalhar daqui para cá, nesse arco aqui. E aí você pode pensar também em considerar essa questão do aparecimento do movimento, que já está começando a surgir ali na periferia retiniana. Então, no primeiro ao segundo mês. Então, você pegar um objeto, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Um fundo bem clean, assim, né? Vou pegar outra cor aqui, que essa aqui não vai ficar legal. Deixa eu pegar essa. E aí você faria mais ou menos isso, ó. Apresenta e tira o objeto. Um objeto chamativo. É que ainda não é tão chamativo, né? Que a luz tá... Mas é aquelas canetas fluorescentes bem chamativas. Aí apresenta o objeto. E aí você vai mudando o padrão de apresentação, né? Nessa fase, muito clean, sem padrão reverso, sem padrão... sem olhar periferencial, que a gente chama, sem esses padrões reversos que a Sônia comentou, branco e preto, sem esse tipo de padrão, tá? Aí, eu vou fazer um bem resumido, tá, gente? Eu tô discutindo com vocês a evolução das habilidades, e aí eu tô imaginando que você vai trabalhar. É óbvio que eu tô trabalhando esse padrão que eu mostrei pra vocês agora, do primeiro mês até o segundo mês. Aí eu vou começar a partir do segundo mês até o terceiro mês, eu posso fazer um monte de coisa, porque já tem estabilidade neural de algumas áreas, essas que a gente estava trabalhando, que é o V3, por exemplo, e começa a surgir uma correlação ali do V3, V4, V5, principalmente V3 e V5, e um pouquinho já do sistema vestibular, tá? Então, que eu faço? Por exemplo, do primeiro mês para o segundo, eu vou trabalhar fixação bastante com esses 2 conceitos básicos, que é a única coisa que você pode fazer, que é o conceito de olhar para a luz, vamos dizer assim, e o conceito de considerar movimentos momentâneos, né? Apareceu algo no campo visual e chamou atenção. É o que a gente chama de flat background, né? Num fundo liso, num fundo sem muita atenção nesse momento. Quando você apresenta o objeto em movimento, você está treinando movimento de periferia retiniana e você está trabalhando a percepção da luz só. É o que esse V3 nesse momento, até o sistema neurovisual dessa criança vai estar sendo ativado até o V3. A partir do segundo mês, né, até o terceiro mês, a gente já consegue subir lá para cima, V4, V5. Aí eu posso trabalhar com essa criança, começar a introduzir a partir do segundo mês, ou, né, isso eu estou falando não considerando desenvolvimento normal. Você pega uma criança com baixa visão, ela vai ter um atraso
no desenvolvimento. Uma criança com paralisia cerebral, ela vai ter um atraso. Então você pode... Quando que... Eu estou falando aqui no desenvolvimento normal, que é como eu falei que ia explicar para vocês, para a gente seguir uma lógica. Mas como que vocês podem fazer isso? Quando vocês perceberem que a criança já está olhando bem para a luz, que ela já considera... considera que eu falo no sentido assim, ela já consegue... Ela está aqui olhando para cá e de repente você apresenta um flat aqui, um padrão flat com um estímulo em movimento e ela percebe, principalmente periférico, assim... chamou a atenção dela o simples aparecimento do objeto e desaparecimento, que é essa a ideia. Ela já está fazendo isso de boa, assim, já está em mais de 2 meses, aí a gente vai mudar para outra fase. É assim que eu trabalho com a estimulação visual modulada, porque eu vou levar em conta as habilidades, a idade ideal do desenvolvimento e as áreas visuais cerebrais que estão sendo desenvolvidas e ganhando forma e ganhando desenvolvimento e maturação a cada momento da idade. Aí o segundo ponto que a gente trabalharia depois que a criança está boa na fixação, com esses 2 exemplos de atividades, aí você vai pegar os estimuladores, eles vão te dar N nomes. A gente pode fazer tal exercício, tal coisa, mas assim, eu estou dando a ideia, né? Porque às vezes a gente tem um pai aqui que não tem condições de procurar uma estimulação, nem visual normal, nem modulado, nem neurovisão, e ele já pode começar a fazer isso que eu estou falando, né? E aí a gente já vai desenvolver o segundo passo. Uma vez que uma fixação já foi um pouco estabilizada, considerando o desenvolvimento normal, isso seria a partir do 2º mês. Mas o seu paciente está tudo bem se for com 3 meses, 4 meses. Está tudo bem, porque a gente sabe que tem um certo atraso, né? Então, vamos imaginar, trabalhou a fixação, beleza, consegui, já está respondendo bem esses dois estímulos, o de olhar para a luz e de perceber movimento no campo visual. Eu vou trabalhar a segunda habilidade, que seria o segmento, tá? Aí o segmento, você pode trabalhar ele de diversas formas, né? Como o próprio nome diz, você pode trabalhar de novo com luz não incidindo no olho, tá? Você pode trabalhar com luz vindo de diversos quadrantes, você pode trabalhar com essa luz vindo na horizontal, na vertical, movimentos ondulatórios, mas algo que é bem interessante, que eu vejo assim, que eu aprendi com estimuladoras visuais quando eu era aluno, isso em 96, 97, e elas já eram, descoladas de escola, de anos de estimulação, que uma das melhores práticas para trabalhar segmento é pedir para a mãe, não, depois pode ser para você, quando a criança ganha uma certa, como posso dizer, empatia por você, mas no primeiro momento pedir para a mãe usar um óculos bem chamativo, ou a mãe passar sombra no olho, passar bastante rímel, lápis, e fazer esse trabalho de segmento a priori com essa criança, seguindo a criança, né? Fazendo com que a criança siga os movimentos. Então a mãe fixa o filho, olho no olho, a criança olha e ela faz movimentos com a cabeça para ver se a criança está acompanhando os olhos dela. Então é como se fosse um olho no olho, né? A mãe ressalta essa área da face que chama atenção no ser humano, quando ele olha para outro ser humano, qualquer ser humano, essa é a primeira parte que ele escaneia durante muito tempo. Mesmo os pacientes com paralisia, com baixa visão, vão fazer esse screening, esse scan nessa região, né? Então seria a segunda coisa que a gente pode trabalhar, né, na estimulação dessa criança, que isso pode ser feito a partir do 2º mês, tá? Mas eu tenho filho com baixa visão, está com 4 meses, ele ainda não faz isso. Eles têm um certo atraso e você vai desenvolver exatamente por isso, tá? E se você não trabalhou a primeira fase que a gente falou, não adianta você trabalhar a segunda, né? Não adianta você pensar assim, meu filho está com 4 meses, mas ele não faz fixação. Então não podemos treinar o segmento se ele não faz fixação. Primeiro eu tenho que treinar a fixação para depois fazer o segmento, né? E aí a gente vê muitas vezes estimuladores que fazem as duas coisas juntos, até outras coisas, 1000 coisas juntos, e aí você está estimulando diversas áreas cerebrais que não estão maduras, que não estão totalmente hábeis para realizar aquela função, elas precisam ser treinadas. Então por que não treinar uma de cada vez? É óbvio que se você já conhece
o padrão da lesão, e sei lá, você sabe que a sua lesão do seu paciente está ali numa área dessas que a gente está falando que são centros de controle dessas habilidades, você vai trabalhar nela. Mas mesmo quando você tem já a área de atuação na estimulação visual, e não na neurovisão, mas na estimulação visual, eu vou fazer esse dar um passo atrás. Tá, o que eu preciso para ter segmento? Fixação, então trabalha fixação. O que eu preciso para ter localização? Segmento e fixação. Tá, como que está a avaliação funcional da fixação? Tá ótima, então trabalha mais segmento, depois você trabalha a localização. Como que está o contato visual da criança? É pobre, mas como que está o segmento, a localização e a fixação? Tão pobres, então você não vai querer trabalhar contato visual, volta atrás, né? Então você vai vindo até, daí a importância de fazer a avaliação funcional. E o e-book lá que eu passei para vocês ensina a fazer a avaliação funcional dessas habilidades. Eu montei essa tabela baseada nesse e-book, né? Eu fiz porque essa tabela que eu criei é uma tabela para você seguir, né, a sua habilidade. Quando eu mando ela no Excel, você ajusta a idade, porque aí o terapeuta ele faz uma avaliação funcional contínua. Então ele fez lá, fixação, modalidade 1, olhar para a luz. Fixação, modalidade 2, consegue perceber o movimento no espaço. Aí ele vai ticando lá, conseguiu isso com 2 meses, conseguiu isso com 3 meses. Aí ele pode partir para uma próxima modulação neural, que aí ele vai modular, por exemplo, o segmento, né? Por quê? Porque aí já está em outras áreas cerebrais, né? Quando entra na localização, a gente tem aí praticamente 3 áreas cerebrais que precisam estar boas para que a criança faça uma localização, né? Então não é fácil, por exemplo, fazer localização. Na localização a gente pode fazer tudo que a gente fez, que era aquela coisa de olhar para a luz e chamar atenção, apresentar o movimento do objeto em movimento e trabalhar os segmentos dentro das 1000 possibilidades que existem, né? E também e esse foco do contato olho no olho da mãe com a criança, com algum destaque nessa região, óculos, maquiagem, enfim. A localização eu posso fazer tudo isso de novo usando, por exemplo, o som. Eu posso usar... a gente vê muitas pessoas trabalhando isso com som, mas você pode trabalhar com estímulos proprioceptivos, né? De você passar algodão, uma esponja em partes do corpo para fazer com que a criança se localize também. Você pode fazer isso com óleos essenciais, né? Que às vezes você pega um de tangerina que chama atenção, então você passa na frente da criança, ela tenta se orientar. Então assim, se você sempre usa o som para trabalhar essa primeira habilidade, essa primeira fase da localização, né? Tá só estimulando o som e a visão. E aí num paciente com baixa visão não é legal só estimular isso, a gente tem que integrar todo o processo, né? Porque aí a gente está falando de localização, a gente está falando de área somatosensorial já tem V5 na jogada, e V5 ele vai construir, né, a comunicação de todos os aspectos visuais com memória, com áreas executivas, áreas motoras, né? Então ele vai preparar essa visão. Então se você só joga essa indução sensorial através do estímulo auditivo e visual, está incompleto, né? A gente tem outros sentidos, né? Eu até brinco quando eu fazia estimulação visual, que às vezes a meio da terapia eu falava, não, ela tá com fome, tá na hora da mamadeira dela, mas deixa ela terminar a terapia. E eu fazia às vezes essa indução de localização, inclusive atiçando essa coisa do sistema gustativo, passando a mamadeira, era bem cruel. E aí eles ficavam doidinhos atrás, sentiam o cheiro, porque isso é um estímulo extra que associa com o visual, porque aí ele ficava procurando, através do cheiro, procurar onde estava a mamadeira, né? Então essas associações a gente pode fazer e deve fazer nessa fase de localização. Tá? A localização também, a gente começa, né, a localização ali por volta dos 2 meses, 3 meses, que ela atinge no desenvolvimento normal o seu ápice, né? A gente começa também a induzir a criança a virar os olhos e não a cabeça para localizar os objetos, tá?
E aí a gente vai evoluindo, né? O segmento, como eu falei para vocês podem trabalhar essa luz de diversas formas, seguindo a luz horizontalmente. Não vai trabalhar verticalmente ainda, porque ela está no terceiro mês, quarto mês, né? Esse sentido de olhar para vertical, para cima, só depois dos 4 meses. Eu estou seguindo a tabela de desenvolvimento normal. A gente adapta ela para o nosso paciente, cada caso é um caso, não tem nada igual, né? Porque a gente vai ter que analisar através da avaliação funcional esse processo. E aí, quando a gente ganha, a partir do terceiro, quarto mês, com a estabilização da musculatura extrínseca ocular, da estabilização da visão binocular, quando a gente começa a ter essa estabilização dos músculos extraoculares, fusão, né? Já começam os processos rudimentares da percepção estereoscópica de 3D, né? E visão surround, né? A gente começa já a poder trabalhar, né? A gente poderia trabalhar, por exemplo, o contato visual, a autopercepção. A gente já pode explorar o segmento que a gente estava fazendo só ondulatório nesse campo inferior, médio, né? Inferior. A gente pode começar a trabalhar os estímulos verticais também, né? A gente pode começar a trabalhar seguir a luz verticalmente, coisa que não conseguiria fazer antes de ter feito tudo isso que a gente já falou até agora. O contato visual da criança, por volta ali dos 3, 4 meses, né? O ideal é fazer a apresentação da manutenção dessa fixação de segmento, localização com face humana, né? Então, usar máscaras, apresentar máscaras, bonecos que tenham mais aparecido com a face humana, tá? Aí, depois de todo esse processo que a gente está falando, eu estou evoluindo aí, né? A gente entraria lá por volta do 5º mês só lá no 5º mês, tá? Que eu vou poder trabalhar, e isso no desenvolvimento normal, eu estou dando o 5º mês, tá bom? Eu disse para você, da casa a gente vai avaliar e ver qual que é a funcionalidade naquele momento, não que com 5 meses tenha que fazer isso, né? Sabe que tem um atraso natural em alguns casos, síndromes, paralisias cerebrais e baixa visão. Então, no desenvolvimento normal, por volta de 5 meses a gente já tem a coordenação práxica olho-mão, então a gente já pode apresentar alvos e induzir que a criança pegue esses alvos, tá? A mesma coisa a partir do 5º mês, né? A gente pode trabalhar a apresentação de estímulos para empenhados, como objetos de diferentes tamanhos, né? Você vai trabalhar com botões, contas, cada um tem suas técnicas, inúmeras técnicas para fazer isso. E aí vai muito da criatividade do terapeuta, da criatividade do pai, né? Esse tipo de criatividade, por exemplo, que eu falo para vocês, que eu vejo muito lá no Visão na Infância, na Maria Amélia. Hoje, ela postou um post bem legal falando sobre pareamento feito com meias, né? Que seria por exemplo, um excelente para uma criança a partir de 6 meses, né? Uma criança, professor, mas eu tenho um paciente de 4 meses e já faz esse tipo de estímulo. Não está funcionando. Só pega o relatório. No movimento normal, isso só vai ser desenvolvido em 6 meses. Porque a gente tem, para que ocorra uma exploração ambiental adequada, eu preciso ter o V2, V3, V4, V5 atuante. Eu preciso ter o MT atuante conectando com o sistema pulvinar, parietal, inferotemporal e córtex pré-frontal, né? E cerebelo e sistema vestibular. É preciso que todas essas áreas estejam neurologicamente já maduras para atingir. E se o seu paciente ou seu filho tem uma paralisia cerebral, uma síndrome, ou uma baixa visão, né, por alguma patologia, ele não vai conseguir fazer isso com 6 meses. Ele vai atrasar um pouco, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que não vale a pena, né, você estimular algo que ainda não está pronto. Isso é muito sério, até porque a estimulação, muitas vezes, superestimula esse cérebro. Então, eu vou imaginar para vocês assim, é algo muito simples de entender, né? Então, se você se debanda a estudar isso a fundo, né, é fácil fazer esses inferimentos que eu estou falando, né? Você vê muita gente
atingindo o platô muito, né? Porque vai trabalhar que ainda está apto, tá? Mas eu faço exploração ambiental, meus pacientes com 6 meses eles respondem, beleza? Podem responder, porque eles já têm essa área cerebral feita, ela só está precisando de estímulo para funcionar. Só que o que pode acontecer? É igual eu pegar e falar, por exemplo, ontem eu abri uma caixinha de perguntas e a galera começou a perguntar um monte de coisa. Eu postei algumas coisas lá. Até esqueci de ver hoje que tinha um monte lá para responder, acabei não respondendo. E aí as pessoas perguntaram: vai ter neurovisão presencial? Vai ter neurovisão EAD? Vai? Eu falei, vou abrir presencial, porque eu nem imaginava que teria essa procura, mas vamos abrir. Continuar EAD, que é o foco. Aí a pessoa me pergunta assim: neurovisão é fácil de levar? É mais ou menos, não é tão simples, você tem que se estudar, né? Mesmo no EAD, no presencial, você precisa de estudo além da aula, tá? E aí eu pego e falo pra vocês assim: não, vamos imaginar que você tá ali, né, com 6 meses, vamos imaginar a situação para vocês fazerem com relação com o que eu estou dando de exemplo. E aí você quer fazer a exploração ambiental no seu cliente, no seu filho, e ele tem, isso acontece, o desenvolvimento a partir do 6º mês do desenvolvimento normal. O paciente com baixa visão, o paciente com síndrome, o paciente com paralisia cerebral, naturalmente ele tem um certo atraso. Esse atraso pode ser de um dia, né, vamos exagerar, como pode ser até de 6 meses. Então, e como que eu sei disso? Fazendo uma avaliação funcional e vendo quais são as habilidades que são anteriores, né? Quais são as habilidades anteriores a isso, né? As habilidades anteriores a isso é segmento, fixação. Ele tem isso? Tem. Ele tem tudo o que precisa para ter uma exploração ambiental. Tem direcionamento visual? Não, então não pode. Vai fazer o direcionamento visual para depois trabalhar a exploração ambiental. Mas eu comecei a trabalhar a exploração ambiental e ele respondeu. Só que ele vai responder, só que daqui a pouco ele não vai responder mais e vai entrar em platô. E aí você acabou de colocar ele em platô. Então quem viu as primeiras aulas lá atrás vai entender o que eu tô falando, né? Tipo, a gente meio que dá um tiro no pé, tá? E aí fazendo a correlação com o curso de neurovisão, eu falo pra você, é fácil. Né? Vamos imaginar, eu vou falar que é bem facinho, é tranquilo, né? Mamãozinho com mel, aí você entra, aí você vê, vamos imaginar que fosse muito difícil, não é isso, mas vamos imaginar que fosse super difícil. Aí você entra, você pagou a matrícula, você fez o curso, imagina que isso é um curso presencial, uma pós-graduação. E aí quando você tá na primeira aula, aí você fala, putz, é muito difícil isso, aí eu não vou conseguir acompanhar. Aí na segunda você fala, não, eu até vou no segundo mês. Aí você vai no segundo mês, você já tá bem desanimado. Aí no terceiro você tranca, você não vai mais, tá? A mesma coisa vai acontecer se o V5 e o MT não estiverem conversando ainda, se o V5 e o MT não estiverem trabalhando com o V3, com o sistema vestibular, com o sistema cerebelar. Você vai querer jogar a exploração ambiental, que precisa que todas essas áreas conversem, elas não estão conversando. Esse sistema, esses 4 sistemas, um deles vai barrar o processo, porque ele vai falar, não, calma, eu não estou pronto, eu não quero, me deixa, né? E aí ele vai barrar o processo, e aí fecha. Se um deles não funciona, é pé de mesa. Se não tiver as 4 pés, vai balancear, não vai ter equilíbrio, e não vai ter o desenvolvimento completo. Mas eu estou estimulando e eu consigo resposta. Você consegue resposta, você está dando uma gambiarra numa mesa de 3 pés. Uma hora, se você colocar muito peso em cima dessa mesa, ela vai virar, ela vai tombar. E aí o sistema trava e você não consegue evoluir mais, né? Então tem que tomar muito cuidado com esse processo, assim, respeitando os tempos, vendo através da avaliação qual é o momento que o meu paciente está, né? Porque a gente tem nos pacientes, principalmente nos atípicos, né? Certo atraso. Então, onde o meu paciente está, né? A Inês falou que na instituição dela a criança só inicia com 4 meses, né? Então, Inês, eu vou falar a minha opinião. Se eu tiver com um paciente diagnóstico de baixa visão com doença progressiva, eu começo no primeiro mês. Dane-se se ele vai ter estrabismo. Eu já começo no primeiro mês. Agora, se eu tenho uma doença que não é progressiva, tá? E ainda ele tem 1 mês, e eu vejo uma certa instabilidade visual, eu vou esperar um pouco. Por que eu tô falando dessa instabilidade visual? Porque eu só vou conseguir, como ortoptista, por exemplo,
ou com um profissional de neurovisão, ver se essa criança tem desvio, estrabismo, a partir do 3º, 4º mês, né? Então a gente instituciona 4 meses por garantia. Então a partir dos 3 meses já poderia, mas a gente fala 4 meses para ter certeza, né? Considerando aí a gente já tem de tanta experiência, de tantos anos, né? Diversos profissionais que a maioria dos pacientes típicos estabiliza com o 3º e os atípicos lá para os 4 meses. Então por isso que a gente marca depois dos 4 meses. E aí, se o paciente tem estrabismo, ele muda um pouco o conceito da conjuntura do que a gente vai fazer, tá? E, embora eu já falei para vocês que uma criança com paralisia cerebral e baixa visão e com estrabismo, a gente começa com estimulação visual modulada, melhora a acuidade visual dele, a quantidade de visão, para depois eu trabalhar as outras coisas e o desvio na neurovisão, tá? Então, se eu já percebo ali que talvez... E a gente que... Imagina, eu tenho 22 anos de prática, né? Sempre atendendo. Imagina, eu já tenho um certo olhar clínico, mas eu não sou, né, mãe de Ná para falar para você. Mas eu com 2 meses, 1 mês, eu já sei falar se aquela instabilidade vai virar um estrabismo ou não, tá? Mas mesmo assim, eu espero chegar até o 4º mês para iniciar, tá? É uma conduta meio que mundial isso aí, tá? Mas nada impede de eu iniciar antes, deixando uma carta na manga de que eu posso estar tendo um estrabismo ali, aí eu tenho que, de repente, rever até meus conceitos, minhas avaliações funcionais mudam, né? Tudo, se aparecer estrabismo, muda, né? Muda, né? E aí eu tenho um caso maior, não é da habilidade funcional que desenvolveu, é por causa da falta de fixação de um dos olhos, então tem vários componentes aí subjacentes que podem fazer com que a gente veja diferente. Então não tem nada errado para começar o quão cedo você puder. Mas a gente tem que levar isso em conta, né? Então assim, se você é um estimulador visual, né? No seu caso, você vai ser uma moduladora de estimulação visual, você está fazendo PMV. Você vai aprender a fazer avaliação funcional, você não vai aprender a fazer uma avaliação ortóptica, né? Uma avaliação de estrabismo e tudo mais. Então você tem que ter essa certa cautela e iniciar a partir do 4º mês, com indicação, querendo dizer assim, aquela criança não está sendo indicada para você com estrabismo ou com algo que tem que ser trabalhado, que a estimulação não vai trabalhar, tá? Agora, uma pessoa formada, um fisioterapeuta, um TO, que faça neurovisão, que eles podem fazer avaliação, né, na neurovisão, eles se formem e têm a formação também em avaliação, eles aprendem a identificar os estrabismos, a ver, então eles vão ter que definir se ele vai jogar essa criança para fazer uma estimulação visual modulada e trabalhar a visão, ou se de repente a visão não é o problema é o estrabismo, ele já vai direto para uma neurovisão. Então, aí, esse direcionamento vai depender muito do avaliador, tá bom? Mas nada impede, né, como eu dei para vocês aí o exemplo, de a gente iniciar com 1 mês, né? Eu tenho um pacientezinho é ótimo. A gente logo que... Era assim, eu era chefe de uma rede de clínicas, né? Eu e a doutora Renata, que era oftalmologista, eram 16 clínicas. E uma das gerentes de uma dessas unidades, que elas todas estavam subordinadas, então a gente falava todo dia, né? Porque eu coordenava todas as 16 unidades, e eu falava sempre com ela. Aí ela falou assim, a filha dela estava grávida e era adolescente. E o médico já tinha falado que talvez a criança pudesse ter algum problema, né? Porque ela tinha passado por alguma coisa, assim, na gravidez, não lembro mais o que era exatamente. E aquilo podia ser um efeito teratogênico, então podia ser 1000 coisas. Então eu falei, não, quando nascer vai ter que fazer o exame, vai fazer o exame visual, o teste do olhinho, tudo, fica tranquilo, eles vão dar essa orientação. Aí quando nasceu, né, o Eduardo, ele é meu paciente. Aí o Du nasceu, ele teve o diagnóstico na primeira semana de amaurose congênita de Leber. Então o que é esperado nesses casos? Que a criança ela perca a visão completamente por volta dos 7, 8 anos, né? E dificilmente estabiliza, mas a gente sabe que uma estimulação visual ajuda, né? E nessa época, quando ela me falou isso, eu falei assim, ó, tá com o diagnóstico, ele tinha lá mais por volta de umas 3 ou 4 semanas.
não chegava a 4 semanas, mas enfim, vamos já colocar 4 semanas. Aí passou, o médico fez o diagnóstico, fez o laudo, teve a resposta da genética, deu um tempo a sair. Então, por uns 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, ele veio para fazer a avaliação, a gente já começou o estímulo ali naquela hora, né? Como é uma doença progressiva, do terapia até hoje, né? Hoje ele passa comigo uma vez por ano, porque ele já tem um certo treino, né? Então, assim, já faz terapia aí há quase 15, 16 anos, né? Mas a gente conseguiu deixar uma visão muito legal para ele, né? A gente conseguiu não deixar uma perca muito grande. Ele tem, acho que 2400, 2800, mais ou menos. O que é maravilhoso para essa patologia, que deixa sem percepção de luz muitas vezes, né? Então é um ganho maravilhoso, só que ele tem que fazer terapia para sempre. Foi um caso que, se chegasse para mim por volta de 6 meses, a gente já teria tido uma perda que talvez a gente não conseguisse chegar hoje na visão que a gente tem, tá? Porque chegaria tarde, porque sempre há o que fazer, mas não teria essa visão que ele tem hoje. Ele permite, né? Ainda mais que ele moleque, você não consegue nem perceber que ele tem baixa visão, né? Que ele tem algumas dificuldades, ele não demonstra isso. Então, assim, se eu tivesse começado nesse caso, especificamente, com 6 meses, 4, 5 meses, a gente não teria chegado no ganho que a gente tem hoje, né? Porque a gente seguiu essa tabela à risca e a gente ficou lutando, né? Quando travava ali na determinadas épocas, determinada habilidade, a gente travava, né? No meio do caminho. E foi um paciente que eu brinco com a mãe dele, que ele foi meu primeiro cobaia na neurovisão, porque eu estava estudando neurovisão ainda. Então eu estava trazendo essas coisas, eu testava nele. Toda a parte de modulação testava nesses pacientes, porque era novo para mim, né? Então eu tinha medo de né, fazer com todo mundo. Eu fazia nos pacientes que eu já tinha um conhecimento de como o cérebro deles funcionava, né? Porque eu já estava acompanhando ali, né? Vocês têm perguntas? Perguntas. No mês, né? Foi de exploração ambiental. Na exploração ambiental, por volta dos 6 meses, eles conseguem já reconhecer os familiares pelo rosto. As distâncias no paciente que não tem baixa visão, por volta de 1,5 m, 2 metros, né? A autopercepção também por volta de 6 meses, só que a gente pode começar a trabalhar, isso considerando o paciente típico, né? Ele percebe sorriso no espelho, né? E por aí vai. A coordenação prática também começa a partir do 6º ao 9º mês, tá? Atípica. Fiquei pensando. A Sônia falou típica, eu fiquei pensando ali na pergunta dela. Se a criança é atípica, a gente tem outras questões a ser trabalhadas, né? Os ajustes quanto antes melhor. Entra muito aquele contexto que a gente falou ontem, né? Não sei se vocês viram lá na live que eu fiz com o Rafa, da psiconeuroimunoendócrino, de você tentar atrair ele para sua vibração, trazer a empatia, analisar o contexto familiar, analisar todas as teias emocionais que essa criança está envolvida, entender como que os pais, né, isso é muito importante para terapeuta, né, é algo que você muitas vezes o terapeuta não percebe, não sabe trabalhar e o trabalho dele não dá certo por conta disso. E na neurovisão, né, na estimulação visual modulada, eu não tinha pensado em fazer isso na PMV, mas vou começar a fazer, já comecei a fazer na verdade, que é ensinar esse olhar pro terapeuta, o olhar de analisar na criança atípica, como que os pais ou a família, né, ela se relaciona com essa criança, qual que é a relação dessa criança atípica para eles, né? Isso é muito importante, né?
analisar esse contexto, porque a partir daí você pode direcionar através das suas atividades terapêuticas, no caso terapia visual ou estimulação visual, a integração e um novo olhar desse pai para com o filho, tá? E eu vou dar um exemplo. Eu tenho pais, já tive pais, né? Eu vou dar exemplos sempre bem vamos dizer assim, fora da curva, né, para vocês entenderem, claro, mais fácil de entender através desse exemplo. Mas eu e a Márcia Dias, a gente já teve um paciente, caso bem complicado, atípico, que veio em avaliação, quem trouxe foi o pai e a babá, e aí começou a terapia, a estimulação, o trabalho terapêutico, na época nem era estimulação, era neurovisão. A gente começou com neurovisão, e aí o paciente volta comigo a cada 4 meses, né? Eu venho, avalio, vejo qual que é a melhor performance que precisa ser feita ali, as áreas que precisam ser trabalhadas. Aí a Márcia monta o esquema terapêutico e fica fazendo a estimulação, a terapia, enfim. Semanalmente, nesses casos, o máximo que a gente faz uma vez por semana, nunca 2. E ela fazia. Aí não deu certo, por algum motivo, a criança estava doente, de voltar no primeiro retorno, que seria 4 meses depois, então ficou pro próximo. Minha agenda estava lotada, só conseguiu... Então quando ele voltou, já tinha passado 5 meses a primeira avaliação que eu tinha feito, então ficou uma janela de 5 meses, mas ele continuou a terapia. Aí veio só a babá. Aí eu falei, né, tipo, você fica até sem graça, né? Eu falei assim pra babá, né? E a Márcia me falava, o pai nunca veio, sempre quem traz é a babá, né? E aí eu falei, a mãe não veio, nunca veio. Aí, nessa consulta, eu falei com a babá, né? Só foi a babá. Eu falei, eu precisava conversar com o pai, eu precisava conversar com a mãe, né? Ele tem mãe, tem... Aí ela falou assim, a mãe tem vergonha de sair com ele na rua, ela não sai com ele, né? Ela não sai com ele. Ela tem vergonha. Então, assim, nós, a partir daí, usamos dos artifícios da VBIL, que é o Visual Biofeedback, que é trabalhar o emocional junto com a visão, para atrair o olhar dessa mãe para com o filho, né? Então isso é uma das... Claro que uma mãe dessa precisa de uma ajuda psicológica, tudo, mas a gente pode começar a fazer algo, a começar a dar um acolhimento, um olhar para essa mãe. A gente não pode julgar, né? Eu acho que não faz parte de ninguém julgar. Todo mundo pode fazer o que quer fazer, a gente só tem que entender por que faz, né? E aí você acolhendo com amor esse processo, você vai, né? Não vou falar assim, a próxima consulta sua mãe é obrigatória, se eu não vou cuidar, abandonar o tratamento. E aí depois de muito tempo, não vou lembrar quanto tempo depois, a mãe começou a acompanhar. E começou aos poucos a aceitação, né? De inclusive ter que vir com a criança. Então assim, é todo um processo que começou dentro de um processo terapêutico de terapia visual,